Fala pessoal, nessa sessão, antes da gente iniciar o desenvolvimento do nosso aplicativo de vídeos, os tutoriais da Geek Academy, eu gostaria de mostrar para vocês a API do YouTube, que é a ferramenta que a gente vai usar para carregar o vídeo dentro da nossa aplicação. Então, nós vamos criar um aplicativo e configurar esse aplicativo para ele carregar um vídeo e tocar o vídeo dentro do nosso aplicativo. Tá legal? Nessa mesma sessão, nós vamos aprender a carregar uma imagem a partir de um URL. Então, no caso, essa imagem aqui, ela é a capa desse vídeo aqui, que o YouTube dá pra gente, através de um URL, a gente pode carregar um JPEG, e nessa sessão a gente vai usar a ferramenta que é o Picasso, que ele permite a gente carregar uma imagem externa dentro do componente, tá legal? Então nessa sessão eu mostro para vocês como configurar o YouTube API e como a gente usar o Picasso para carregar imagens de um URL. Bom pessoal, agora a gente vai configurar a nossa aplicação para tocar vídeos do YouTube dentro da aplicação. Tá? Para isso a gente precisa antes configurar o API do YouTube. Existem vários métodos para tocar vídeos dentro da aplicação do Android. Pelo WebView você conseguiria talvez embedar o vídeo. Quando você download o URL pelo WebView, você consegue abrir a aplicação do YouTube e tocar o vídeo, mas no caso aqui o que eu quero é tocar a aplicação dentro, ou tocar o vídeo do YouTube dentro da minha aplicação. Então a melhor forma que tem para fazer isso é usando a API do YouTube, tá? Entrando nesse endereço aqui, ó, se você for lá no Google e der aqui um YouTube API Android, ele vai te trazer para essa página aqui. E aí você pode fazer o download do API, que é esse zip aqui, YouTube Android Player API. Quando você baixar o zip, você vai ter essa pasta aqui, na pastinha libs, você tem um arquivo .jar. O que a gente precisa fazer é trazer esse arquivo para dentro do projeto. Então eu vou copiar ele. Aqui no Android Studio eu vou trocar essa opção aqui de Android para Project, para eu conseguir enxergar todos os diretórios do meu projeto. Tá? Ali é um formato, na verdade, resumido de projeto do Android Studio. E a gente precisa vir aqui em Apps, Libs e colar esse jar aqui dentro. A partir daí você vem aqui, ó, File, Project Structure, e aí você vem nessa opção aqui, ó, App, Dependências, clica no maisinho, Jar Dependência, e adiciona essa biblioteca .jar que está aqui, tá? Então quando você fizer isso aqui, ele vai carregar, vai atualizar o seu projeto de novo, trazendo aqui as bibliotecas do YouTube, e aí você consegue usar elas agora no seu projeto. O Google e o YouTube, ele precisam saber de onde essa aplicação, na verdade quem foi que escreveu essa aplicação aqui, né? Então por isso existe uma assinatura que a gente precisa fazer na aplicação com o nosso ID do Google, tá? Então eu estou logado no Google, você tem que ir lá no seu console, console.developer.google.com, e aí você vai ter as APIs do Google. Entre elas você tem que ativar aqui a API, ó, YouTube Data API. A minha já está ativa aqui, na verdade, né? E aí você gera também uma credencial. A credencial você cria para ele gerar aqui. Ela vai te dar uma chave, tá? No caso eu vou copiar essa chave aqui. Gera uma chave e essa chave a gente tem que inserir ela dentro da nossa aplicação. Para fazer isso aqui, vamos ver, eu já copiei ela aqui, ó.
Para obter essa chave aqui, a gente poderia... Vamos voltar aqui o método de visualização para Android, né? A gente poderia criar um objeto, uma classe separada aqui, só para obter esse ID, tá? Então, eu vou criar aqui um objeto que vai chamar YouTube config. Então, essa classe aqui, vou gerar o construtor dela. Eu vou criar um atributo aqui, ó, público, estático. E vou chamar de API key, letra maiúscula, porque é uma constante, né? E vou adicionar o número da minha chave que ele gerou aqui. Tem uma coisa também que eu não falei, a primeira vez que você gera a chave, é que aqui para eu gerar outra ele vai invalidar essa aqui, né? Se eu apagar e gerar outra, e isso você só precisa fazer uma vez. Mas ele pede um número lá que é um SHA. Esse SHA a gente obtém vindo aqui, ó, no Gradle. Ó, pede para ele dar uma atualizada aqui. Se você der 2 cliques aqui, você vê aqui em Tasks, Android, Sign Report. Se você rodar esse Sign Report aqui, deixa esse botão aqui ligado, tá? Então ele vai executar aqui. Você tem que deixar, na verdade, esse botão aqui ligado, ó. E aí ele vai aparecer aqui o SHA1, SHA1. Esse número grandão aqui, você tem que copiar ele e fornecer ele aqui para o painel, né, que ele é um número da identificação da sua máquina. Então o Google sabe quem é o usuário e a máquina que está gerando essa aplicação e usando a API, né? Então legal, então com isso a gente já tem aqui o nosso ID. A gente tem uma classe que chama YouTube config, que eu parei para explicar esse do SHA. E a classe não está completa ainda, ela precisa na verdade devolver esse valor aqui. Então quando eu chamar aqui o método getAPI, ó, eu vou chamar aqui um public static string getAPI key. Vou deixar ele maiúsculo aqui igual. Eu não sei porque ele declarou minúsculo. Mas o método vai chamar getAPI key e ele vai devolver quem? Esse cara aqui, ó. Então ele retorna o API key, que é essa constante aqui, tá legal? Então quando eu chamar ela lá no meu main activity, YouTube config ponto get API key, eu tenho o número da minha API que é um string, um constante. Então com isso a gente já tem aqui no painel do desenvolvedor, a gente já conseguiu baixar o API, o pacote do jar, né? Configurou ele no nosso projeto e obteve um ID, né, uma chave para usar ele na aplicação. Agora aqui no meu layout eu consigo adicionar, como eu importei, né, a classe lá, aquele pacote para usar aqui do YouTube, eu conseguiria criar uma view customizada aqui e chamar essa view de view do YouTube, né? Então vamos fazer isso aí a partir da próxima aula, criar o componente e manipular ele aqui pelo código, né? Por enquanto a gente só configurou o projeto para ele estar
apto a usar a API e com uma chave, né, e com um método aqui para devolver o número da nossa chave. Agora a gente parte aí para configurar o componente e carregar o URL do vídeo, né? Então a gente faz isso aí na próxima aula. Então, pessoal, o próximo passo aqui é a gente carregar o componente. Deixa eu apagar esse texto aqui. O componente do player de vídeo do YouTube, né? Ele vai vir como aqui, ó, Advanced. Tem que trazer esse componente aqui, ó, View. E aí ele te pergunta qual biblioteca você quer usar. Tem que configurar. Tem que usar aqui, ó, YouTube Player View. Então ele está minimizado aqui, né? Meu player. Vou pôr meu player aqui. O ID dele. Eu vou deixar. Então aqui na minha main activity eu vou declarar esse cara como um YouTube Player Video. YouTube Player View, né? Eu preciso também de um evento de listener para carregar o vídeo. Então eu falo YouTube Player ponto on initialize listener. Vou chamar de listener. Vamos achar o nosso componente no layout, né? Então YouTube Player View, Find View by ID, meu player, ok? E aí a gente adiciona o listener. Primeiro precisa criar o listener, né? Então WYT listener, inicializo ele com new on initialized listener e ele já vai me trazer dois métodos, ó, on success, on failure. O on success a gente tem que usar para carregar o vídeo. Então a gente vai falar aqui, ó, YouTube player ponto load video. E aqui você passa o ID do vídeo do YouTube. No caso, eu tenho aqui dois IDs, vamos pegar um ID aqui. Vou passar o ID desse vídeo. Aqui eu preciso de um ponto e vírgula para terminar a inicialização do listener. Aí sim eu inicializo o YouTube player view ponto initialize. Aqui a gente tem que passar o string, que é o key, que a gente gerou lá no painel do desenvolvedor, que no caso quem vai trazer esse key vai ser essa classe aqui, ó. Então eu falo YouTube config e config.getAPI e o listener que eu acabei de criar, YT listener. Tá legal? Então com isso ele tem que carregar esse vídeo aqui para mim. Vamos executar aqui, vamos ver o que a gente tem. Aqui na hora que você der o run, eu sempre esqueço de trocar. Como a gente mudou aqui para ele rodar esse sign report para a gente obter o SHA1, né? A gente precisa voltar aqui o target do build, ó, volta para app, aí sim dá o run, senão você vai ficar esperando aqui que nem
Vamos ver o que a gente vai ter aqui. Aqui a gente vai ver que ocasionou um erro na aplicação, mas é porque, olhando aqui o log, ó, ele fala que o YouTube Player View só pode ser criado com uma atividade que estende o YouTube Base Activity, tá? O principal, na verdade, que é carregar todas as funções ali, as bibliotecas para ele conseguir executar isso que eu não fiz, né? Então, ao invés dele estender o app Compact Active, a gente vai estender agora o YouTube Base Activity, tá ok? Deixa ele importar ali as classes do YouTube, aí sim, vou executar ele de novo aqui. Mas basicamente é isso aqui, é inicializar o YouTube Player View, inicializar o Listener e usar o comando initialize, pegando a API Key e usando o Listener, tá legal? Então, vamos ver o que ele vai me devolver aqui. Aqui ele ocasionou outro erro, porque também, eu imagino não, mas eu não carreguei a permissão para usar a internet também. Vou lá no meu manifest, uses permission internet. Ok? Então, precisa da permissão. Se quiser ligar também, permission Wi-Fi e permission network state, que é para ele pegar pelo Wi-Fi, pelo 4G, os dados. Para falar a verdade, eu nunca testei na prática isso aqui. Eu não sei aonde que ele interfere no Wi-Fi, né? Porque você sempre vai estar no Wi-Fi, então de onde você vai pegar a internet, né? Ou se isso já inclui isso, né? Mas enfim, precisamos das permissões para carregar dados da internet. Acho que isso que fez com que ele não rodasse. Vamos fazer o build aqui de novo para ver o que a gente vai ter. Então, ó, ele já carregou aqui o player do YouTube. Está carregando o vídeo, ó. Tá legal? E aí o vídeo tá pessoal. O vídeo está tocando dentro da nossa aplicação, como a gente queria. E aí no nosso aplicativo de vídeos, o que a gente precisa na verdade mesmo é armazenar esse ID e passar ele para a View, para que a View consiga carregar o vídeo do YouTube para a gente. Então, para a nossa aplicação de vídeo ali também, a gente vai precisar carregar uma imagem a partir de um URL. Porque na minha lista de vídeos eu quero pingar lá no YouTube e carregar a capa do vídeo que está no YouTube. No YouTube, quando você sobe um vídeo, você sobe uma imagem JPEG, ou ele mesmo seleciona ali um JPEG para você, que é a capa do vídeo para você exibir, né, como uma imagem. O que a gente vai fazer aqui, na verdade, é criar um Image View e eu quero carregar uma imagem para esse Image View a partir de um URL, tá? Então, deixa eu só criar, por enquanto, meu Image View. Eu vou colocar qualquer imagem aqui, só para eu conseguir ajustar ele aqui. Deixa eu deixar ele alinhado no meu layout. Aqui no meu Image View eu quero carregar uma imagem. Para fazer isso eu vou usar uma biblioteca externa aqui no Android Studio, tá? Existem métodos para a gente criar uma tarefa para carregar através de algumas bibliotecas de internet aí, né? A gente consegue carregar a imagem, porém eu vou falar que é bem mais trabalhoso do que a gente usar essa biblioteca externa, então é bem comum aqui no Android os desenvolvedores estarem usando o Picasso, tá? O Picasso,
para adicionar ele no projeto é muito simples, ó, basta você vir aqui no Gradle, você vê aqui ó, build.gradle, esse app, por aqui você consegue adicionar dependências da aplicação, tá? Então, se você vier aqui em dependências, vem aqui no final e adiciona essa linha aqui, ó, compile, aí você tem o endereço aqui do desenvolvedor, né, da ferramenta e a biblioteca para ele baixar. Quando você insere essa linha aqui, pode ver que acende aqui em cima o botão para você sincronizar, faz o sync, ele vai baixar a biblioteca do Picasso e já vai adicionar ela no seu projeto, e aí com uma linha de comando você consegue já passar o URL e o image view e carregar essa imagem a partir da URL, tá? Deixa ele só sincronizar o meu projeto aqui, que demora um pouquinho, e aí a gente vai carregar a imagem. Bom, então depois de alguns minutos aí carregando, sincronizando nessa dependência aqui, a gente vai conseguir adicionar os recursos aqui do Picasso, né? Então, o que eu tenho que fazer primeiro é achar o meu image view, né? Image view. Ó, Picasso, opa. Which. Aí você vai usar aqui um get application context. Ponto load. E aí o load a gente passa a imagem. O URL é a imagem, aliás, né? Então, load a minha URL aqui, é o caminho, ponto into imagem, ok? Então, deixa eu obter aqui um URL de alguma imagem. Então, eu dei um Google aqui, vou pôr aqui Felpudo Android. Ó, vamos pegar alguma imagem aqui, ó, um Google Play. Vou copiar essa URL aqui. E vamos ver o que a gente vai ter na nossa aplicação. Tá, então, basicamente, o que demorou foi ficar esperando ele carregar as dependências e posicionar o image view, né? Mas basicamente adicionar esse caminho aqui na dependência, aqui no Gradle, né? E com uma linha só a gente consegue carregar. Deixa eu mostrar aqui a linha inteira para vocês. Mas a gente consegue carregar a URL com os argumentos, ó, application context, load o caminho e o into e o componente de imagem. Ok? Fala aí, pessoal. Aqui é o Petri. Tá lá, a imagem está carregada também. E hoje Então, a partir daí a gente carregou o vídeo de acordo com o caminho dele e a imagem de acordo com a URL da imagem. Tá legal? Ó, dei uma abreviada aqui no comando, ó, só guardei
o URL num string e essa é a linha que a gente precisa. Tá legal? Então adiciono o compile e carrego usando esse comandinho do Picasso. Na próxima aula, só para não estender muito, na próxima aula eu mostro para vocês como carrega a capa do vídeo do YouTube, tá? Bom, então a gente já sabe carregar o vídeo do YouTube para tocar fazer um vídeo, dentro um da minha aplicação. Você. A gente já sabe carregar uma imagem a partir de um URL, ok? Para dentro aqui. Tá? O aplicativo. Para dentro aqui da view da aplicação, né? Mas o que eu quero na verdade fazer é capturar a capa do vídeo do YouTube, tá? O YouTube ele tem um serviço, ó, eu tenho até anotado aqui. Ele tem um serviço. Esse serviço ele não depende dessa API que a gente configurou agora há pouco, tá? Não precisa de assinatura, não precisa de nada. Na verdade é um caminho que você dá aqui, ó, img.youtube.com/vi/ o ID do seu vídeo e alguns argumentos de tamanhos de imagem. Então tem High Quality, M Quality, SD Default, Max Res Default. Você pode trocar esse argumento aqui, tá? Então é um comandinho que, se você passar ele inclusive pelo seu browser aí, vamos abrir aqui no browser, acessar esse URL aqui, ele vai me devolver a capa do vídeo do YouTube. Tá? É aberto isso aqui, qualquer vídeo do YouTube você consegue obter a capa dele lá a partir disso daqui. E se você trocar, vamos pegar aqui o default, qual que é o default? Aí você só troca esse caminho aqui. Ó, o default é esse pequenininho aqui, né? Aí dependendo da view que você estiver trabalhando, você pode alternar entre os tamanhos da capa ali, tá legal? Ó, essa aqui é a capa de outro vídeo, também consigo obter ele por aqui, tá legal? O que eu vou fazer aqui na verdade é só passar esse caminho para o caminho da imagem, tá legal? Então se eu já tenho o ID do vídeo aqui, eu posso concatenar esse string aqui, esse argumento, para a gente carregar a capa do mesmo vídeo. Então deixa ele acabar de carregar aqui. Então ele está carregando meu vídeo e ele carregou a capa do outro vídeo do YouTube. Aqui na verdade está trocado, né? Mas se a gente estruturar isso direito, né? Do tipo criar um string que vai guardar o YouTube ID. Na hora de carregar o vídeo, vamos colocar aqui o ID direto, trocar ele por YouTube ID. E na hora de carregar o caminho da imagem, eu só vou concatenar aqui essa string com o valor do YouTube ID. Tá legal? Então ele vai chamar o mesmo ID tanto para o vídeo quanto para o image view da capa. Tá legal? E aí com isso a gente já sabe usar o YouTube API, carregar um vídeo dentro da nossa aplicação, tocar o vídeo dentro da aplicação, né, sem precisar sair do aplicativo, e também já sabe carregar a capa do vídeo usando lá o Picasso, que é aquela biblioteca externa para carregar imagens a partir de um URL. A gente consegue usar o Picasso junto com esse serviço do YouTube que deixa a gente obter uma imagem, uma capa de um vídeo de algum vídeo do YouTube a partir do ID, né? E a gente consegue também obter diversos tamanhos aqui dessa imagem, tá? E aí dependendo da situação ali da aplicação, você pode chamar um tamanho diferente, né? Tá legal? Então com isso a gente já tem aí
basicamente tudo que a gente precisa para criar o nosso aplicativo de vídeo, que a gente começa aí na próxima sessão. Espero que vocês estejam curtindo o nosso curso aí, estejam aprendendo e esteja sendo útil aí os conhecimentos para a vida de vocês, para você fazer aquele projeto que você gosta, que tentar fazer aquele projeto que você gostaria de fazer, né? Ou então simplesmente aí trabalhar e usar essa ferramenta aí para conhecer o Android Studio para um dia montar o seu portfólio e conseguir uma colocação aí no mercado, né? Essas coisas que eu estou mostrando aqui, basicamente tudo isso você vai precisar durante uma jornada de um desenvolvimento aí, tá? Então espero que os conhecimentos adquiridos no curso aí estejam sendo úteis aí para vocês, tá legal? Na próxima sessão do curso, então, a gente começa a montar nosso aplicativo de vídeo, que na verdade a gente vai misturar essas coisas que eu falei nessa sessão aqui, né, com algumas das ideias aqui de montar a nossa lista, montar os elementos do material design e trabalhar com a navegação aqui entre as activities, né? Tá legal? Então guardem todas essas programações que a gente fez aí, que vocês vão precisar desses códigos aí para a gente montar o próximo projeto. Até a próxima aula então. Valeu, pessoal!